Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi podcast, o episódio de número 56. E eu estou aqui numa paisagem diferente, como vocês podem ver. Não estamos no estúdio do podcast. Nós estamos no Solar Paulo Felipe, em Pescaria Brava, num evento chamado Prospera Mulher, que está sendo organizado pela CDL Mulher de Tubarão. Então, se você é novo por aqui no podcast, eu já quero te avisar. Todo sábado, às 10 da manhã, nós temos um novo episódio indo ao ar, em parceria com a Rádio Porto Gravatá. Então, é transmitido na programação da rádio e no Facebook da rádio também. E nos canais do Vivi e Aprendi Podcast no YouTube e no Spotify. E se você não nos segue lá no Instagram, @Vivi e Aprendi Podcast, porque lá sempre tem aqueles melhores cortes de cada episódio. Então, deixa eu apresentar a minha convidada, que é a Patrícia Machado. A Patrícia, ela está aqui participando do evento Prospera Mulher. E como todas as participantes que estão aqui, você também faz parte da organização? Sim. Organizando. Então, ela faz parte desse movimento que busca desenvolvimento, crescimento pessoal e profissional. Mas ela tem uma história bem interessante com relação à sua carreira, que envolve a maternidade, que envolve transição, que envolve mudança de mentalidade, de desafio, de resiliência. É por isso que a Patrícia está aqui, então, para a gente conhecer um pouco mais da história dela. Patrícia, obrigada por aceitar o convite de estar aqui no podcast e seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer poder estar aqui conversando contigo nesse lugar maravilhoso, nesse dia lindo, né, para esse evento incrível, e é um prazer. Que Deus nos abençoou, né, com isso tudo. Com certeza. Patrícia, hoje você é corretora de imóveis. Sim. Né? Você tinha seu próprio negócio, você tinha uma loja, um comércio. E em um momento da tua vida, tu decidiu que não era mais aquilo que você queria. Você queria algo diferente para tua carreira. E aí você foi, então, procurar uma transição. Conta um pouco do contexto, de como isso aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Eu empreendi, né, no comércio durante quase 14 anos da minha vida. E eu já era mãe, né, da Alice. E há alguns anos atrás, né, há 1 ano e pouco atrás, 2 anos, eu engravidei da Maria. E há algum tempo eu já vinha de certa forma infeliz com o que eu fazia. Eu tinha loja, né, cuidava da loja, porém eu queria fazer algo além disso. Eu não queria só trabalhar por trabalhar, só para ganhar o meu sustento. Eu queria fazer algo com que eu fosse apaixonada, onde eu encontrasse um propósito para além do financeiro. Mas eu não fazia ideia até então do que eu queria ser, do que eu queria fazer. E quando eu engravidei da Maria, eu senti que aquele era o momento de eu dar essa virada de chave na minha vida. Eu pensava assim, se eu não der esse passo a mais agora, provavelmente eu não vou mais ter coragem de fazer isso. Então, coloquei a minha empresa à venda, ainda sem saber com o que eu ia trabalhar depois, mas crendo que as portas iam se abrir, de alguma forma Deus ia me direcionar para aquilo que eu iria fazer, e assim aconteceu. E aí, como que foi esse direcionamento para escolher ser corretora de imóveis? Então, quando eu ainda estava grávida, né, da minha segunda filha, da Maria, eu sentava, né, com amigos e conversava, falava, eu tô cansada da loja, eu não quero mais ficar presa num espaço físico, eu quero ter mais tempo para as meninas, eu tô cansada disso, eu quero fazer algo diferente. E aí, o meu marido já tinha sugerido, falado, por que tu não vira corretora de imóveis? Eu disse, nem dei bola. Aí depois, num outro dia, eu tava na casa de uma amiga, na sacada, tomando um vinho, conversando sobre a vida. E ela me conhecia profundamente. Me sugeriu, por que tu não vira professora de espanhol? Porque eu falo espanhol fluente, eu morei fora durante alguns anos. Aí eu disse, não, acho legal, adoro espanhol, mas não é isso ainda. Ela, e corretora de imóveis, amiga? Eu disse, meu Deus,
por que corretora de imóveis? Aí ela, Paty, acho que tu tens o perfil, tu é bem comunicativa, tu é simpática, tu trabalha com vendas há muito tempo. Eu disse, eu vou dar uma pensada. Aí passaram mais algumas semanas, eu estava numa lanchonete, num restaurante, com meu marido e com um amigo nosso, e entramos nesse assunto de novo. E ele assim pra mim, Paty, por que tu não vira corretora de imóveis? Eu disse, não é possível. Entendi, Deus, entendi o recado. Vou pesquisar sobre isso. Fui pesquisar sobre a profissão, achei interessante. E comprei um curso, fui estudar. Porque tudo na minha vida que eu me proponho a fazer, eu me dedico muito. E comecei a estudar e comecei a gostar muito do que eu estava estudando. Das infinitas possibilidades e leques da liberdade que eu teria de trabalhar com isso, e decidi que eu ia vender a loja e ia ser corretora de imóveis. E foi assim que eu me iniciei nessa carreira, quase ganhando a Maria. Estava com quase 8 meses de gestação quando eu entrei na imobiliária. Então, de certa forma, tu achas que tudo foi conspirando, as mensagens foram chegando para te mostrar o caminho que era aquela decisão que tinha que tomar naquele momento. E você falou que a maternidade também influenciou na tua decisão. De que forma a primeira ou a segunda maternidade te mudaram como pessoa? Eu sou uma pessoa assim que desde muito cedo eu sempre busquei... Sabe aquilo que o ser humano tem de querer se entender e se conhecer melhor? Eu sempre tive isso. Só que quando eu engravidei da minha filha mais velha, da Alice, teve uma potencialização disso. Quando uma mulher ela engravida, no meu caso foi assim, eu comecei a querer buscar mais profundamente, entender as minhas dores, os meus traumas, como que eu poderia ressignificar tudo isso para ser uma pessoa melhor. Eu queria ser uma pessoa melhor. Ontem ainda conversei com meu marido sobre isso, nós estávamos trocando ideias sobre isso, eu expliquei para ele de como que funcionava por dentro da gente, né? Na parte dele, ele dizia, a gente queria trocar de carro, arrumar casa, reformar, precisava fazer uma cirurgia de correção da miopia, a gente queria deixar a casa arrumada para quando a Alice chegasse. E eu falei, exatamente, só que do lado de dentro também. Então, a Alice, ela me mudou, foi um divisor de águas na minha vida. Eu amadureci muito. Mas dá um exemplo de algo que você tenha ressignificado, que passou a fazer sentido dessa reforma interna que você passou. O meu relacionamento com a minha mãe. A gente passa a compreender muito melhor a nossa mãe, entender, porque quando a gente não é mãe, a gente projeta as nossas dores ou traumas, porque meus pais isso, meus pais aquilo, me faltou isso, me faltou aquilo, porque me judiaram, me fizeram isso, e a gente só fica se vitimizando, né, se colocando em um lugar de vítima nessa situação. E quando tu vira mãe, tu entende que eles fizeram tudo que eles podiam com aquilo que eles tinham naquele momento. E aí, ao invés de tu se sentir vítima ou querer culpar o outro, tu passa a entender e ter mais empatia. E eu acho que o meu amor pela minha mãe, ele multiplicou muito mais depois que eu virei mãe. Principalmente depois das noites mal dormidas, ele pensa, Sim. Nossa, minha mãe passou tudo isso, eu nem fazia ideia. Exatamente. E acesso, assim, a gente tem muito acesso à informação hoje, graças a Deus. E isso faz com que a gente possa melhorar em muitos aspectos, coisa que as nossas mães não tinham. A vida delas era diferente, o acesso à informação era diferente. Então, às vezes, eu pensava assim, por que tal coisa assim? Porque era aquilo que tinha no momento, aquilo era o melhor. Então, eu comecei a ser muito mais grata por tudo na minha vida. Sim. E às vezes eu escuto muito as pessoas falando assim que é difícil estudar, trabalhar, dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Mas não sei se você percebeu que depois que você se torna mãe, você tem, além de tudo que você já tinha, você tem mais um ser ali que depende de ti e você consegue multiplicar o tempo. Nossa, Porque você consegue, na verdade, não é multiplicar, mas é tornar o teu tempo melhor aproveitado. Gestão
Viramos especialistas em gestão. Sim. Com certeza. Quando eu tava grávida da Alice, eu fazia faculdade também. Além de eu ter a loja, trabalhar, já era casada, eu ainda fazia faculdade à noite. Eu fazia relações internacionais nessa época. E você falou que fazia relações internacionais e você morou no exterior. Onde que você morou? Eu morei no Equador, em Quito. Olha que interessante. E por quê? Como que você foi para lá? Eu morei lá quando eu era adolescente, porque o meu pai, ele era do exército. E aí ele trabalhava na embaixada do Brasil no Equador, como adido militar. E aí eu tive a oportunidade de morar lá por 2 anos e estudar e tive essa experiência, que foi incrível. E você tinha que idade? 14 e 15 anos. E eu acredito fortemente que todas as experiências que a gente tem, de alguma forma, nos lapidam, vão nos moldando. Que grande lição você teve morando lá? Que grande mudança morar lá trouxe pra ti, assim? Eu era muito jovem, né? Era bem jovem ainda. Quando eu cheguei lá, cheguei com muito medo. Pela barreira da língua, porque às vezes a gente fala, inglês é mais difícil, espanhol é fácil porque a gente entende. Mas quando tu vai para um país e tu vê no dia a dia a velocidade de fala e tudo mais, uma coisa é tu fazer uma viagem, passar uma semana fora, tu te vira realmente. Só que quando tu mora lá, e no meu caso eu tava na escola, então eu estudava, igual a gente tem aula de português aqui, eu tinha aula de espanhol lá. Então é muito mais difícil e eu tinha muito medo. Mas foi incrível porque eu tive a oportunidade de me relacionar com pessoas de muitos países. Porque assim como tinha a embaixada do Brasil lá, tinha várias embaixadas de outros países. E aí as pessoas que tinham o mesmo cargo que o meu pai, de outras embaixadas, se reuniam. Então eu tive essa oportunidade, essa troca cultural muito grande. Foi onde eu me apaixonei e ali com 14, 15 anos eu tinha decidido que o meu sonho era ser diplomata. Era o que eu queria ser. E aí, eu amava isso, essa coisa de ter essa troca, de conhecer gente diferente, modo de vida diferente. E a tua bolha, ela rompe. E a tua mente, tu começa a ver que existe muitas coisas além daquilo que era a tua realidade até então, né? E qual foi, assim, a coisa que mais te impactou lá? Do país, ou das pessoas? Porque você lidar com diferentes culturas, com diferentes línguas, talvez te lapidou no sentido de aumentou a tua capacidade de adaptação. Com certeza. Mas o que das coisas que tu não imaginava, que mais te marcou, que tu traz alguma memória ou alguma questão cultural, o que mais te marca da experiência que tu teve lá? Quando eu lembro daquele período da minha vida, eu lembro com saudade, com nostalgia, foi um período maravilhoso e me marca muito a forma de vida deles. O povo do Equador, eles são muito hospitaleiros, eles amam os brasileiros, amam de paixão, assim. E a gente vê que não é assim em outros países, né, de amar os brasileiros, pelo contrário. E eu amei essa recepção, fui muito bem recepcionada lá. O carinho, a admiração que eles têm pelo Brasil, pelas coisas do Brasil. E é um povo sofrido, grande maioria é indígena ou descendente de indígena, e é um modo de vida bem simples, assim, é um país subdesenvolvido, tem muitas coisas boas, muitas coisas lindas, mas também tem muita dor, tem muito sofrimento. E eu valorizei cada vez mais, assim, ó. Eu escuto hoje muita gente falando, eu vou fazer meu passaporte, eu vou embora do Brasil, Eu sempre falo, eu não vou embora do Brasil. Eu quero, sim, poder viajar pelo mundo inteiro, conhecer muitos países, visitar, mas morar, pra mim, aqui o Brasil é o melhor país. Eu amo o Brasil e a experiência que eu tive lá, apesar de ter sido muito boa, eu valorizei ainda mais. Tu achas que as pessoas estão acostumadas a reclamar porque não viram realidades piores? Com certeza. Eu acho que é porque muita ilusão, né? A gente sempre tem aquela tendência a pensar que a grama do vizinho ela é mais verde, né? Mas não é assim. Eu acho que quando tu muda o teu olhar sobre as coisas, tudo muda ao teu redor. Uma coisa é eu chegar e dizer, se eu chego com um olhar, eu tô aqui nesse lugar maravilhoso,
E a gente tá com esse olhar, né? Tipo, meu Deus, Deus nos abençoou com esse dia maravilhoso. Eu poderia estar aqui, ai meu Deus, que calor, e esse sol, e não sei o quê. Poderia estar reclamando. Mas não, quando a gente decide ser grata pelas pequenas coisas, eu acho que tudo muda. O nosso olhar muda, tudo muda. E agora, trabalhando no ramo imobiliário, então voltando para cá, porque então eu entendi que tu teve uma experiência de vida bacana, te foi proporcionado conhecer culturas, né, viajar, morar em outro país. Aí você seguiu uma carreira que você teve o seu comércio próprio. Então também teve as dificuldades ali de abrir as portas, de ter que lidar com dificuldades, com os momentos ruins também. Em determinado momento, então, veio a maternidade e a segunda maternidade te encorajou a mudar. E daí, nessa etapa agora de mudança de carreira, né? Como que porque tu falou assim, agora eu me encontrei, eu tô apaixonada por isso, né? E tem muita gente que tá sempre buscando algo que realmente vai completar seu coração, que vai fazer sentido, que vai fazer seu coração cantar. E você falou que várias coisas conspiraram te mostrando o caminho, né? Uhum. De que forma tu consegue perceber que não, eu acertei, eu tô no lugar certo, é aqui que eu deveria estar? Como que tu consegue ter essa percepção na prática, assim, no real? Na prática, no dia a dia, atendendo os clientes, conversando com os clientes, e o produto do qual eu trabalho, ele muda a vida das pessoas. E poder ajudar e ser um facilitador, um canal que vai facilitar uma outra pessoa a realizar um sonho, é muito gratificante. E saber que o teu trabalho, por conta da tua dedicação, por conta do teu trabalho, aquilo ali pode acontecer na vida de alguém, sabe? Então é isso que faz valer tudo, assim. É bem trabalhado, a gente trabalha bastante, não tem dia, não tem hora, né? Eu tava aqui um pouco antes do podcast, recebi uma mensagem de um cliente de Palhoça. Tô em Laguna, quero ir num imóvel agora à tarde, vamos lá comigo. Eu disse, cara, tô há meses trabalhando com esse cliente. Eu digo, justo hoje, né? A gente não tem dia, não tem hora. Se eu não tivesse aqui, eu com certeza iria lá atender ele. E é isso, na prática é isso que eu vejo, sabe? O acesso à informação, por conta do que eu estudo, do que eu busco melhorar e me especializar na minha profissão, faz com que eu leve esse acesso a outras pessoas. Pessoas que acham que não conseguiriam, sabe? Tipo, eu nunca vou conseguir ter meu imóvel próprio. Por quê? Porque é muito caro. Será? Porque o financiamento... Será? Senta aqui comigo, deixa eu te contar como é que funciona. E aí, às vezes, a pessoa, tipo... Já dá, sabe? Assim, às vezes acontece muito isso. E também o fato... além de trabalhar com imóveis de terceiros e tudo mais, eu também trabalho com a parte de investimentos. Então, além de ajudar a realizar sonhos, né? E além disso, tem a parte dos investidores, onde tu auxilia um investidor ele a alavancar o patrimônio dele, ou ele ganhar mais dinheiro, fazer o dinheiro dele trabalhar para ele, não o contrário, sabe? Eu sempre que eu sento para conversar com o cliente, tu quer fazer que tipo de investimento que tu gostaria de fazer? Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Beleza. Mas por que tu quer ganhar dinheiro? Então eu vou direcionar um produto pro meu cliente, eu não vou simplesmente porque aquele ali que faz esse mês tem que vender isso, não. Eu vou para cada tipo de cliente eu vou personalizar aquilo que faça mais sentido para a vida dele. Eu quero ganhar dinheiro porque eu quero me aposentar. Não, eu quero ganhar dinheiro porque eu preciso juntar dinheiro, porque eu quero fazer uma viagem. Então assim, existem o mercado imobiliário ele te possibilita infinitas coisas. E as pessoas não sabem disso, a grande parte não sabe, ou às vezes acha que sabe. Então, no dia a dia, é dessa forma que eu encontro o meu propósito. É onde eu sou apaixonada por fazer algo do nada nascer. E qual é a maior dificuldade de fazer uma transição de carreira e junto com o bebê recém-nascido?
Foi bem difícil no começo, bem difícil mesmo, porque era algo completamente novo para mim. Eu nunca tinha vivido esse mercado. Era do zero, totalmente do zero. Ao mesmo passo que eu estava gerando um novo ser humano, estava mudando completamente a minha vida. Então, eu tinha bastante dificuldade na questão do tempo. Eu precisava de tempo para estudar, mas eu também precisava de tempo para atender. Eu precisava de tempo para conhecer imóveis, mas eu precisava de tempo para amamentar. Eu precisava de tempo para minha filha e pela mais velha. Como que tu conseguiu driblar tudo isso ou ajustar tudo isso, na verdade? Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que é a minha mãe e meu marido. Às vezes a gente pensa, não é rede de apoio, é pai, né? Pai tem que fazer a parte dele, mas graças a Deus ele é um grande parceiro, ele é o meu maior motivador, assim, ele me incentiva, meu maior incentivador, ele me incentiva demais nessa profissão, ele quer sempre mais, assim, tipo, vai, sabe, voa, eu dou conta aqui e vai. E ele é minha mãe, sem os dois eu jamais teria conseguido fazer essa transição de carreira da forma, apesar de difícil, foi leve, se eu não tivesse a ajuda deles, o apoio deles em todo momento, com as minhas 2 filhas. Sim. A gente teve um episódio recente da Sabrina, e a Sabrina é uma terapeuta especialista em constelação familiar e acolhimento de pessoas vítimas de relacionamentos com narcisistas. E a Sabrina falou pra gente no episódio que a constelação, ela tem uma filosofia que um dos pilares que ela tem é que num casamento, num casal, cada um tem que dar um pouquinho e receber um pouquinho, né? Então ela fala assim, um se doa energia, doa seu tempo por meio de atitudes, de afazeres, o outro toma, né, recebe, aceita e doa mais um pouquinho. O outro toma, aceita e assim o casal vai crescendo e o relacionamento vai crescendo. Então, quando você fala assim, o meu marido me ajuda, me dá suporte, né, quer ver o meu crescimento, é nítido que faz parte de um relacionamento que os dois querem crescer juntos e colher resultados juntos, né? E agora eu pego esse conceito, então, e eu trago aqui para esse núcleo de mulheres que tem se formado, que em vários locais a gente vê homens em rodadas, em mesas de mastermind, mulheres se unindo em CDL, em núcleos da mulher. E aí você faz parte da CDL Mulher. E aí eu fico aqui me perguntando, será que não é o mesmo intuito dessa filosofia lá da constelação, né? Porque você doa um pouco para sua colega, ela toma, aceita, ela cresce e te doa um pouco dela. Queria que você comentasse um pouco por que você aderiu a esse movimento e que sentido isso faz para você. Então, eu conheço a Karen, é uma amiga pessoal, a Sofia Lima também é outra amiga pessoal, e quando elas começaram esse movimento, eu comecei a ver nos stories delas, comecei a ficar curiosa, tipo, meu Deus, que legal isso aí, nunca tinha visto nada de mulheres se juntando, como tu falou, a gente vê muitos homens se juntando, se apoiando, né, desde que mundo é mundo, mas mulheres se juntando, se apoiando é mais difícil. E aí eu disse, cara, eu vou lá ver como é que é esse negócio. E porque eu acho muito legal, acho muito interessante. O associativismo, ele é muito importante, seja entre mulheres, em homens, em empresas. Eu acho que o associativismo, ele faz a diferença, ele muda o mundo de várias formas. E eu queria fazer parte disso, queria doar aquilo que eu pudesse ter, como diz, me fugiu a palavra, excedendo, né, que eu pudesse doar isso para o outro, e também sabia que eu receberia também. E ali no CDL Mulher, o nosso propósito é esse, dar a mão uma para outra e nos fortalecermos. Algumas semanas atrás nós tivemos um momento que foi uma troca muito maravilhosa, que foi um hot seat, que hoje inclusive nós vamos ter logo mais também, onde nós podemos sentar uma de frente para as outras, assim, em pequenos grupos e falar, tá, qual que é a tua dificuldade?
no teu negócio. Ah, eu tô com problema e tal coisa, rede social. A outra, o meu problema é gerir meu tempo. O meu problema é com meus funcionários que eu não tô conseguindo reter na empresa. E cada uma pôde contribuir com a outra naquele seu ponto, sabe? Então, tu tens para entregar e tu tens para receber. E eu acho isso muito incrível. As conexões que a gente faz é muito interessante. E é por isso que eu me associei. Por um propósito maior desse networking, dessa conexão, de poder me doar e poder receber também das minhas colegas. Que se cada uma é especialista em alguma coisa, cada uma vai poder ensinar a outra em algum ponto. E tem alguma história específica, não necessariamente tua ou de algum outro case, que tu tenha vivenciado dentro desses ambientes, desses eventos, de uma situação que alguém estava com muita dificuldade, conseguiu virar a chave, aplicar isso na prática? Alguma vivência assim que você lembre que te marcou mais? Sim, em todo esse tempo ali que eu tô, né, faz um ano que, inclusive, né, a gente tá comemorando um ano de CDL Mulher, eu não tô desde o início, mas tô ali mais ou menos no começo. E essa última reunião que nós tivemos, que teve esse hot seat, me marcou bastante, porque no meu momento de falar, a dificuldade que eu trouxe para elas foi, eu tenho muito conteúdo, mas eu não sei como passar. Eu tenho muita bagagem, mas eu não sei como fazer isso nas redes sociais, no meu Instagram, por exemplo. Como que eu posso demonstrar minha autoridade na profissão que eu tô? Como que eu posso contar sobre a minha transição de carreira e dizer que, assim, que a bagagem que eu tive ao longo da minha vida me ajuda muito na minha profissão hoje. E aí elas pararam e me perguntaram, tá, mas por que tu virou corretora? A mesma pergunta que tu fez. Eu comecei a conversar com elas, aí falei, no final elas, é isso, a gente tinha que estar gravando tu falando isso, é isso que tu tens que fazer nas tuas redes sociais. E aí elas me impulsionaram e falaram, é desse jeito que tu vai falar, porque tu deixou nós apaixonadas. Elas assim, deixou nós apaixonadas. Eu disse, então tá, é exatamente isso. Aí eu vi que era só eu falar com o coração e contar com verdade aquilo que aconteceu, que as coisas iam fluir, e a autoridade, ela vem disso. Às vezes, lógico, existem estratégias de marketing e tudo mais, né? Tu trabalha comunicação, tu sabe. Mas muito mais efetivo que qualquer estratégia é falar com verdade, com coração, e que o outro vai sentir. E isso vai trazer a tua autoridade. Sim. O episódio anterior ao teu foi com o Heraldo Rosa. E o Heraldo, ele é muito ativo em redes sociais. E ele compartilhou conosco, até foi nos bastidores, não foi no episódio, que a equipe dele veio com um roteiro para ele gravar sobre um empreendimento que ia ser, assim, um empreendimento muito importante. E ele falou assim, eu usar roteiro? Não, eu falo o que vem daqui de dentro. E aí eles fizeram um desafio, eles gravaram 2 vídeos, um usando o roteiro e um não usando o roteiro. E o que ele falou do jeito dele, a mensagem dele, teve 160 mil visualizações no vídeo. Ele falando, tá vendo? A gente tem que falar da nossa verdade, a minha essência, o meu jeito de ser. Pessoas então, se conectam com pessoas, né? Às vezes tem muito disso, né? E você compartilhou comigo nos bastidores em algum momento, porque para quem não sabe, né, eu tava aqui antes de entrar no ar, eu tava pincelando algumas coisas aqui da história da Patrícia, porque eu fico ali muito antena, muito ligada, o radar ali só pegando os pontos chaves pra gente conseguir explorar. Mas você falou pra mim assim, porque com a terapia eu descobri isso, aquilo. A primeira pergunta é, por que da terapia? E quando ela surgiu? A terapia surgiu na minha vida em 2018. A Rúbia, né, minha psicóloga, quando eu passei por uma crise muito forte no meu casamento, né? Já fazia quase 10 anos que eu era casada, eu casei bem jovem. Nós tivemos uma crise bem difícil, e a Alice, ela era bebezinha. Eu tive um puerpério bem difícil, uma depressão pós-parto não tratada. Isso culminou numa depressão bem forte. E se eu
se eu não fosse pra terapia, a coisa não ia se desenvolver, né? Eu ia só cada vez mais pro fundo do poço. E aí foi nesse momento da minha vida que eu comecei a fazer terapia e foi maravilhoso. Graças a Deus que eu conheci a Rúbia e pude ter o auxílio dela, a ajuda dela pra melhorar nessa questão da depressão. Tá, eu queria que tu fosse mais fundo um pouquinho. Com Bora. relação a… Primeiro de tudo é o teu puerpério e a depressão pós-parto. Porque agora você fala sobre isso como alguém que já curou essa ferida. Mas então hoje você tem uma percepção sobre a ferida. Diferente de quando você estava ali sangrando, vivendo a dor da ferida. Qual foi o sentimento, o X da questão do puerpério? O puerpério, o porquê que ele foi difícil, tu diz? Hoje, por que tu entende hoje, se tu tá. entende hoje, por que da depressão pós-parto? Então, por conta da minha vida, de como foi a minha infância, minha adolescência, eu cresci com um problema que era a necessidade de agradar a todos. E isso faz com que tu é teu pior carrasco. Tu procrastina as coisas porque tu pensa que se tu não puder fazer exatamente perfeito tal coisa, tu não pode fazer. Então tu acaba deixando de fazer. E assim, em cada pedacinho, cada esfera da nossa vida, né, da minha vida, eu tentava ser dessa forma. E quando a maternidade entrou na minha vida, eu tinha essa mesma coisa. Eu projetei essa perfeição. Mas simplesmente não existe essa perfeição, não tem a mãe perfeita. Aí o que eu fiz quando eu tava grávida? Eu tranquei a faculdade, porque eu precisava me dedicar pra maternidade, que eu tinha que estudar e tinha que fazer aquilo. Comecei a estudar, e as vias de parto, e a amamentação, e não sei o que eu tinha que saber tudo. Na minha concepção, né, tão ingênua naquele momento, eu tinha que ser perfeita, eu tinha que entender tudo. Só que as coisas não acontecem desse jeito, né? A vida, ela não é assim tão linear. E quando eu entrei em trabalho de parto, fui pro hospital, eu não consegui ter o parto normal. E aquilo foi um baque muito grande. Dá até vontade de chorar. É algo que me emociona muito. Porque naquele momento, a minha vida e a da minha filha estavam por um fio. Ela nasceu saudável, graças a Deus, não precisou de UTI nem nada. E aí eu saí do hospital, né, frustrada, porque eu não tinha conseguido meu parto normal. Eu pensava, mas por quê? Se eu estudei, eu sabia respirar na contração, eu sabia como é que tinha que expulsar, eu sabia. Não adiantou nada daquilo naquele momento. E aí veio a amamentação, que é muito difícil também. E às vezes a gente escuta, é instintivo. Tem nada de instintivo, gente. É técnica, tem que aprender, tem que insistir. Tu tem que ser resiliente pra caramba pra conseguir amamentar. E aí, o peito doendo, machucado, sangrando, o neném gritando, privação de sono. E aí eu dizia, meu Deus, eu não pude ter o parto normal, agora eu não vou poder amamentar. Que mãe sou eu? E aquilo, meu Deus, aquela enxurrada em cima de mim, bateu forte e me jogou no chão. E aí foi onde o meu puerpério, ele acabou durando mais do que era pra durar. E aí eu achava que eu tava tendo só aquele blues puerperal, que é normal, né? A queda dos hormônios, aquela coisa toda, aquela angústia que todas nós sentimos logo depois do que ganha bebê. Só que o meu, ele já estava avançado. Mas eu achava que nunca me passou pela cabeça que eu um dia ia ter depressão, né? Eu não entendia o que era depressão. E aí, quando eu fui perceber, eu digo, não era tarde demais porque eu fui pra terapia. Mas digo, quando eu vi, a coisa já estava feia. E aí tu aprendeu a lapidar essa questão de não ter o controle sobre tudo. Não ter o controle sobre tudo. Venho aprendendo ainda, porque eu tenho muito isso de controlar. Mas, principalmente, a minha profissão, né? Até então, como eu tinha empresa, eu era dona da empresa. O meu cérebro, ele sempre foi treinado para me antecipar aos problemas, para achar a solução para as coisas. As pessoas vinham a mim para solucionar, né? Então, eu tinha que estar sempre atenta e dentro disso
vai fomentando mais aquilo de controlar e da perfeição. Então, é algo que tem que estar sempre te olhando no espelho, te enxergando e pegando te olhando e falando, para, calma, não é assim, respira, entrega, nem tudo tá sob teu controle, deixa. E eu venho aprendendo isso a cada dia, na maternidade, na profissão, na vida. Eu também me identifiquei aí com alguns pontos dessa história. A minha primeira gestação da Celina, eu me preparei, li, estudei, fiz curso, blá, 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 para fazer o parto normal. E ela ficou sentada, ficou pélvica. Então, até o último segundo, eu acreditava que ela ia virar e que eu ia pro parto normal. Então, eu também já tomei uma ali, assim, no sentido de... te põe no teu lugar que não é tu que manda aqui, né? Então aí já entendi. E quando ela nasceu, na amamentação, que dificuldade de fazer pega, de dor. E daí eu tive hiperlactação. Ai. Então, né, fiquei com o peito enorme. Aí tava no blues. E aí vem um sentimento dessa história da nossa mãe. Que coisa mais profunda é essa história de puerpério, né? E aí também tive essa questão da ressignificação com a minha mãe também, de relação, né? Por mais que a gente tenha uma relação, sempre teve uma boa relação, sempre tem ponta solta numa relação. Não tem como, sempre tem uma ponta solta ou outra, né? E aí a gente passou também por esse momento. E nesse processo de cura que tu passou, quando veio a segunda maternidade, a segunda gestação, como que foi a experiência da segunda? Tu já tendo passado por esse processo todo? Meu Deus, muito mais leve. Tu também é mãe de duas, né? Duas. Sim. Foi muito mais leve, porque eu amadureci muito como pessoa e aprendi muito. Então, coisas que, meu Deus, pareciam muito importantes e imprescindíveis, tu vê que não. Tu começa a ver que o essencial é muito menos do que aquilo que a gente imagina. E aí eu foquei naquilo que dava de fazer e não no que não dava de fazer. Naquilo que de fato ia fazer diferença na minha vida e na vida da minha filha. E aí foi muito mais leve. Meu Deus. Eu tentei novamente o parto normal, porque eu entendia, né? Entendo como sendo uma via de parto, o parto normal melhor, tanto para a mãe quanto para o bebê. Não deu. Aí eu aprendi outra lição, porque o que eu imaginei? No parto da Alice, eu cheguei no hospital com 6 dedos de dilatação e em 2 horas eu estava com dilatação completa. Eu disse, se a primeira foi assim, Maria vai vir escorregando. Fiquei 24 horas, 2 dedos de dilatação. Cara, é a vida o tempo todo te mostrando que tu não controla nada. Tipo, não entendeu ainda. E aí, eu já tava cansada demais. Aí, eu falei pra médica, disse, doutora, tô cansada, tô com sono. Me leva pra cesárea, por favor. Eu só quero que a minha filha nasça bem, com saúde. Isso pra mim é o mais importante. Aí tive a cesárea e a minha recuperação foi infinitamente melhor. A sensação que eu tinha muito medo da cesárea de novo, porque como foi bem conturbado o meu primeiro parto, eu achei que eu ia sofrer aquilo tudo de novo. Muita dor, foi terrível a minha recuperação. E eu disse, meu Deus, agora com 2 filhas, eu não tenho tempo para ter aquela recuperação daquele jeito. Sim. Mas não, eu não sei se foi o meu olhar, o que foi. Eu sei que não senti dor praticamente nenhuma, me recuperei super rápido. O meu puerpério durou muito menos. O meu marido, ele sabia pelo que a gente ia passar, então ele também já estava preparado. Coisas que ele talvez que ele não fez e que ele precisava fazer dessa vez. Então a gente já estava mais ligado no que poderia vir. E foi muito mais leve, assim, de nós nos conectarmos de novo, de ter tempo para mais velha também, que era um outro ser humaninho chegando em casa. Então tem sido muito, muito mais leve. Eu me cobro muito menos, muito menos. Eu sei que a mãe, ela sempre vai se cobrar, né? Sempre vai ter uma culpa.
Mas hoje eu me cobro muito menos, assim. Eu tento focar naquilo que vai fazer realmente a diferença para elas. Ah, tal coisa não deu. Não, o importante é tão de banho tomado, tão bem alimentada, tem carinho, tem a cama quentinha. E que no fim é isso. Que elas vão lembrar, Sim, né? sim. Lá na frente, elas vão lembrar de quando eu sentei no chão e brinquei, quando eu tava com elas, onde a gente foi, passeou juntas. E não daquilo que talvez não teve. Sim. Se nesse momento tem homens de várias idades que estão assistindo esse podcast. Você representa uma mulher que é uma mulher que tem histórias como a tua, que tem muitas mulheres que passam por isso, né, na sociedade. Sendo uma mulher que conseguiu fazer uma transição de carreira durante uma maternidade, porque a decisão foi quando você estava gestando. Sim. Estudando, gestando, iniciando os primeiros passos com um bebê recém-nascido, amamentando, fazendo tudo o que uma mãe precisa dedicar de energia para um bebê e dedicando a energia para uma nova carreira. E você conseguiu fazer isso, e você mesma disse, porque teve o apoio da sua rede, né? E eu queria então agora que você falasse para esses homens que estão nos escutando, de alguém que teve esse apoio que você precisava ter, de qual é a importância e qual é um exemplo prático de cuidado que a mulher precisa e que faz sentido e de que torna, inclusive, o relacionamento do casal melhor, que você teve na prática e que você pensou assim, nossa, meu Deus, não acredito que eu tenho isso, como isso é importante. Então era isso que eu queria que você passasse. Para esses homens que estão nos assistindo agora, o que eles deveriam fazer pelas esposas que faz sentido, que é importante e que te ajudou a dar passos importantes e te ajuda a dar passos importantes na tua vida? É algo que fez e faz muita diferença na minha vida e no meu casamento, né? O fato de o Leon me apoiar bastante e de me incentivar. Às vezes, a palavra do nosso marido, do nosso companheiro, ela tem muito peso. Então, às vezes a gente tá insegura será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Ai, não. Ai, mas daí se eu for me dedicar mais no trabalho, vai faltar algo em casa, porque não tem como a gente equilibrar todos os pratos. E ele chegava pra mim e falava: esquece casa suja, esquece louça, esquece comidinha quente. A gente vai fazer o que dá. Vai estudar. Foi lá, comprou, me presenteou com cursos e falou: eu acredito em ti. Tu é? Né? Fala a palavra, tem um pile, tu é? Pica. E então vai que eu acredito em ti. Então a palavra dele tem, assim como a palavra dos pais sobre a nossa vida tem importância, quando tu está dentro de um relacionamento, num casamento, a palavra do teu companheiro, assim como a nossa palavra na vida deles também conta muito, né? Então olhar pra ele, ver que ele acreditava em mim, talvez no momento que nem eu tava acreditando em mim, fez toda a diferença. E me impulsionou. E tipo assim, beleza, ele tá entendendo que eu vou falhar em outras áreas pra conseguir fazer aquilo que eu tô me propondo, né, da profissão. Mas ele entende e não me cobra e não me julga por isso. Então, segurar as pontas. Na maternidade, né, muitas vezes de precisar… Por exemplo, hoje eu precisava acordar muito cedo pra vir. Então, ontem à noite a nossa bebê tava acordada, era meia-noite, ela tava acordada. Aí ele falou assim, vai pro quarto dormir, deixa que eu fico com ela aqui na sala. Vai descansar. E sempre que eu tenho algum atendimento importante no outro dia, de manhã cedo, ele sempre pega. Ontem a mais velha foi pra casa da avó, então a gente tava só com a bebê. Mas ele sempre pega assim, às vezes eu tô muito cansada, trabalhei demais, ou o dia foi muito bom, ou o dia não foi tão bom assim, tô exausta. Ele pega elas e fala, deixa as meninas comigo, vai descansar, sabe? E muitas vezes, eu acho que o parceiro fazer isso
é muito bom, porque tira um fardo de tipo, eu tenho que ser a super mãe, super disposta e super esposa. Então, ter um parceiro que tá ali contigo na vida real mesmo, entendendo e te impulsionando, é o que faz a diferença. Então, ser parceiro, ser amigo, né, da sua esposa e impulsionar vai fazer toda a diferença. Eu acho que isso é muito saudável pro casamento, pro relacionamento e muda a vida e a perspectiva da gente. Muito bem. Aproveitando então agora, né, mudando aqui a nossa temática, a gente estava falando muito sobre essa questão maternidade, mulher, relacionamento. Eu quero voltar um pouquinho lá para tua área de expertise, que é do ramo imobiliário, e explorar um pouquinho isso, já que tu és dedicada, estás sempre antenada. Para alguém que quer investir no ramo imobiliário, né, com esse olhar sensível e de empatia, de entender que ali está o sonho de alguém, né? Onde que estão as melhores oportunidades? Uma pergunta difícil? Oportunidades tem muitas, opções tem muitas, mas assim como nem tudo faz sentido, nem tudo vai fazer sentido para todo mundo. Então, ter um olhar e uma percepção sobre aquela pessoa que está ali na tua frente vai fazer diferença para eu saber direcionar o tipo de investimento ou de produto que eu vou oferecer para o meu cliente. Tem pessoas, existem várias formas de prospecção, né? Tem pessoas que tu vai oferecer e quem sabe vai encaixar para ela. Mas normalmente quando eu atendo uma pessoa pelo WhatsApp, trago para mesa de reunião e ela quer comprar alguma coisa, eu tento entender a realidade dela. O momento de vida da pessoa vai fazer. Vou poder te dizer o que é o melhor investimento para ti, baseado no teu momento de vida, nas tuas percepções. Não adianta eu te oferecer qualquer coisa que às vezes o que cabe para ti não cabe para o outro. Uhum. Não se trata só do financeiro. Lógico que, né, importa também a parte financeira, mas entender de financiamento bancário, né, o que a pessoa se programou, o que é a capacidade financeira, o que ela quer com aquele investimento, ou não, ou se ela quer um upgrade, ela mora num apartamento, ela quer ir para uma casa, né? Tá, mas é qualquer casa? Quem é que vai morar nessa casa? Quantas pessoas? O que é imprescindível para vocês ter nessa casa? Porque nem sempre tu vai encontrar tudo aquilo. Às vezes tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, mas o que é imprescindível? Porque tu não tá comprando só uma calça nova, tu tá comprando um imóvel novo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tu quer dizer, então, que as melhores oportunidades primeiro começam na percepção do que exatamente o cliente quer. Do que realmente é a necessidade do cliente, porque... A necessidade, não o que ele quer. Porque muitas vezes o que ele quer não é o que ele precisa. Fala um pouco mais sobre isso, como identificar isso. Quando eu tô atendendo, às vezes eu chego, tem um cliente, eu gostei de tal imóvel, isso e aquilo. Mas tu já conversou com o cliente, tu sabe como ele é, como que é o modo de vida dele, não vai encaixar na dinâmica dele. Naquele momento ele acha que é a melhor coisa, mas eu falo, tá, mas daqui 2 anos, vai fazer sentido essa tua escolha hoje ainda? O que é? Esse momento, esse imóvel, é um imóvel de entrada que tu vai comprar? É um imóvel de transição? Ou às vezes... eu vejo que muitas pessoas, muitos casais até, né, casaizinhos novos e tudo, muita gente fica no aluguel por muitos e muitos e muitos anos porque não achou o imóvel ideal. Mas tu precisa, isso é um ponto que eu converso bastante, eu atendo bastante casais novos. Tá, mas a gente queria uma casa assim, 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 assado. Mas nesse momento não vai dar, né? Mas daí tu vai, porque não vai dar aquilo ali, tu vai continuar no aluguel? Por que a gente não encaixa esse produto aqui? Você sai do aluguel, aquilo que tu estava pagando no aluguel, tu vai pagar no financiamento, vai parcelar, daqui tantos anos, aquilo ali já valorizou, tu pode dar de entrada para de fato chegar lá no fim, naquele teu objetivo. Então, às vezes, a pessoa fica limitada àquilo que ela acredita que é daquele jeito. Então, é onde eu personalizo o atendimento, seja para moradia ou para investimento. Sim. Eu costumo perguntar, porque você é vendedora. Sim. Eu costumo perguntar para as pessoas, né,
qual é o segredo do bom vendedor pela percepção delas. Então eu já perguntei, não sei se você conhece o André Batu, ele é um mentor do ramo imobiliário, ele é bem conhecido a nível Brasil. Batu, não. Ele mentora empresas desse ramo de empreendimentos, imobiliárias. E nós temos um episódio com o André, e foi fantástico. E o André, quando eu perguntei sobre o segredo do bom vendedor, já que ele começou a carreira dele como vendedor, e aí ele trouxe uma história muito bacana e que no final a conclusão toda é que para ele, na percepção dele, o segredo do bom vendedor é aquele que serve, é aquele que sabe servir. Eu perguntei isso também para o Heraldo Rosa, porque o Heraldo Rosa também tem uma capacidade de persuasão, de convencimento, de vender, porque a vida inteira ele também foi vendedor. Sim. E o Heraldo respondeu essa pergunta dizendo: eu não vendo aquilo que eu não compraria. Então pro Heraldo, a percepção dele, o bom vendedor, ele tem que gostar, acreditar no produto dele e ser um produto que ele compraria para ele próprio. Então ele tem essa percepção. Então agora eu te dou essa pergunta também. Qual é o teu segredo ou o que tu acreditas que seja o segredo do bom vendedor? Eu concordo com os dois, concordo com a fala deles. Eu também não consigo vender aquilo que eu não compraria. Não tenho essa coragem, eu acredito que não vale tudo por dinheiro, por uma comissão. Se trata de uma vida e eu já perdi venda, inclusive, por me recusar a vender uma coisa que não fazia sentido. Já discuti, não discuti, mas tipo, uma colega minha que eu tava mostrando imóvel e ela achando que aquilo ali, eu vou reformar tudo, isso aqui, eu disse, pelo amor de Deus, não, tu vai rasgar dinheiro, não faz isso. Eu disse, se tu quiser, eu até te vendo se tu insistir muito, mas eu tô te dizendo, é ruim. Não compra isso. E a pessoa insistindo, sabe? Talvez, né, não sei se alguém faria, não, já que tu quer, né, compra então. Eu não consigo. Locais, às vezes de terrenos, às vezes a pessoa tá procurando um terreno e, porque tal lugar tá barato. Eu digo, realmente, tá barato. Mas tá barato por isso, 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 isso. Isso não é um impeditivo pra ti, né? Então, esses dias, eu fui visitar atender uma cliente, fui levar ela em Laguna para ver um apartamento. E aí ela estava acompanhada, assim, com outras pessoas. E aí a irmã dela falou, que a gente viu aquele apartamento lá no segundo andar, sem elevador, mas é segundo andar, é bem bom e tal. Aí eu peguei e falei para ela, eu disse, olha, eu vou selecionar outros imóveis para ti, porque ela tinha visto, não tinha sido comigo esse imóvel. Eu disse, eu vou selecionar outros imóveis, mas vou te falar, se eu tivesse, porque essa cliente, ela tá se aposentando e ela quer ir morar em Laguna e quer morar numa área central, onde ela possa fazer tudo a pé e tal, super saudável, super ativa. E aí eu falei pra ela, fulana, eu não se eu fosse comprar um apartamento para minha mãe, eu não compraria um apartamento no segundo andar sem elevador. Porque hoje, tu é super independente, tu se vira, tu anda, tu faz academia, faz tudo. Mas tu falou para mim que tu quer um imóvel pro resto da vida. Tu tá te aposentando, tu vai trocar de cidade e tu tá te aposentando. Então, e daqui 10 anos? Quando a tua locomoção talvez não esteja um pouco mais limitada. Tu falou que tu mora sozinha, tu vai subir sacola de mercado, tu vai ter que esperar o mercado vir trazer pra ti. Tu tem que pensar lá na frente, não só no preço e não só porque tá bonitinho. Não, tem que pensar na real necessidade. Às vezes a pessoa ela é muito imediatista, só pensa naquele momento. E tu tem que pensar no futuro. No caso dela, né, que era um investimento que ela tá se aposentando, ela quer morar ali pro resto da vida. Então não dá de ser um imóvel de transição. Então eu penso nisso, eu sempre falo pros meus clientes e eu digo pra ela, olha, independente de comprar comigo ou não faça tal coisa. Eu sou bem sincera e quem me conhece profissionalmente e pessoalmente sabe o quanto eu sou transparente, né, em todas as minhas questões. E Patrícia, teve algum momento nessa tua jornada até aqui que tu tiveste alguma frustração, algum não, alguma porta que se fechou e que foi doloroso naquele momento e que lá na frente você viu que fazia sentido,
que desdobrou para outra coisa que aí você entendeu, nossa, aquilo aconteceu por isso, aquilo e agora faz sentido, ou que eu aprendi tal coisa. Tem alguma coisa que te marca na tua trajetória nesse sentido? Muita coisa. Tu pensa aí o que eu posso falar ou não? Muitos nãos, muitas frustrações. O início ali, como eu te falei, né? Eu recém tinha ganhado o bebê. Eu levei vários meses até fazer minha primeira venda. Foram vários meses. Eu dizia, meu Deus, onde é que eu tô errando? Tanto falo com as pessoas e não vai, não desenvolve. Será que eu errei? Será que eu pequei em ir para essa profissão, isso e aquilo? Mas depois tu compreende o porquê, tu entende os motivos. Eu não consigo te dar agora um exemplo prático, assim, de contar uma situação real. Mas eu tive muita frustração em relação a isso, né? Nos primeiros meses, demorou até o negócio desenrolar. E antes mesmo de ser corretora, no ramo que eu trabalhava, muitas coisas aconteceram também, né? Eu passei por muita coisa. Pandemia, com loja, com um monte de funcionário. E alguns sonhos que eu tinha quando eu empreendia, né, no ramo de assistência técnica de celular e acessórios. Eu queria muito uma coisa, né? Um exemplo. Eu queria uma autorizada que tentei muito tempo e perdi esse credenciamento, não consegui pegar. Outra empresa pegou. E depois, tempos depois, eu vi o que daria, né? Eles pararam com isso também, eles não deram continuidade nesse credenciamento. E eu pensei, cara, se eu tivesse pego, eu tinha quebrado totalmente, sabe? Às vezes, os nãos e as portas fechadas, elas não estão ali para só nos frustrar ou para ser um fracasso. Não, eles estão ali para nos proteger, né? Eu não sei se tu é cristã, mas eu acredito muito na mão de Deus. Às vezes tem coisas que são permissão de Deus e tem coisas que são a vontade de Deus. E muitas dessas portas fechadas são permissões de Deus na nossa vida, nos protegendo de algo muito pior lá na frente. E isso eu vivo todos os dias em cada cantinho da minha vida. Muito bem. Nós estamos chegando na pergunta final, nos minutos finais da nossa conversa. E essa pergunta final, Patrícia, ela é um apanhado geral da tua trajetória, assim, da tua vida até aqui. Porque nós acreditamos que toda pessoa traz uma grande lição, com o seu exemplo, com a sua trajetória, as suas superações, vulnerabilidades, as suas escolhas. E eu sempre peço para o convidado, então, olhar para si e fazer essa reflexão. E se fosse resumir numa frase essa grande lição que a tua vida traz, dizendo assim, eu, Patrícia, vivi o que vivi e aprendi que... Agora, eu, Patrícia, vivi e aprendi que, seja na vida ou nos negócios, na profissão ou em cada um dos papéis que nós exercemos, o que fará diferença e que vai tocar a vida de outra pessoa é o quanto tu tá disposto a se doar e o quanto tu tá aberto a aprender e olhar com o coração genuíno para o outro, para as necessidades do outro. Até falei para ti de uma frase muito conhecida que eu gosto muito e eu levo ela, carrego ela no meu coração e na minha vida e em tudo que eu faço, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que isso resume bem. Muito bom! Chegamos ao final desse episódio aqui no Prospera Mulher com a Patrícia Martins, falando um pouco dessa salada de frutas que é a vida de uma mulher. Falando sobre carreira, família, maternidade, escolhas. E não deu para entrar muito, mas eu sempre entro nessa história de espiritualidade, que eu amo falar sobre isso também. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Tchau, eu te encontro no próximo episódio. Fala as tuas redes sociais. Meu Instagram é Pati, com I,
Pat.machado.k. Muito bem. É Machado. Machado. E eu falei Martins. Ah, no começo falou certinho ainda. Foi. Não, tu falou certo. Agora Maria. no final que tu falou Martins. Trocando as bolas. Pat.machado.k. Desculpa, Me então, sigam lá. pelo trocando as bolas. Então, Pat com I, ponto Machado. K, sem ponto, de novo. Sem ponto. K. Então, com certeza deve ter conteúdo lá sobre setor imobiliário. Tem, tem então, sim. A quem interessar, segue a Patrícia lá no Instagram também. E você já sabe, @Vivi e Aprendi Podcast. Nos acompanhe lá no Instagram também. Tchau, até o próximo episódio com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico.